uma alegria muito grande contar com sua presença e hoje a aula vai ser muito especial porque hoje a gente vai falar de um dos temas mais controversos da história e vai envolver a nova gestão lá nos Estados Unidos e vai envolver também o que está acontecendo por aqui. Se prepare, meus amigos, porque hoje a gente vai fazer um passeio aí na história, conectando fatos do passado com fatos da atualidade. Então se prepara, porque hoje o negócio vai ficar muito legal. Você que está chegando, já aproveita para você dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Então, meus amigos, aproveita para se inscrever no canal, aproveita para dar o like, aproveita para olhar, ver se a sua inscrição está ativa. A gente sabe que muita gente aí fala assim, ah, Daniel, mas eu já sou inscrito no canal. Tranquilo, mas você sabe que a plataforma, às vezes, ela tira a inscrição. Então dá uma olhadinha aí para ver se está tudo ok com a tua inscrição, para a gente garantir que você vai receber todas as novidades aqui do nosso trabalho. Beleza? Então, meus amigos, por que eu coloquei o título aí Agora Fedeu Geral? Eu não sei se você sabe, né, mas o Elinho Mosca, com esse negócio de Departamento de Eficiência Governamental, ele está analisando, ele está bisbilhotando, ele está vasculhando tudo que estão fazendo nos Estados Unidos. Só que aí, meus amigos, o que você precisa entender é que eles não apenas estão vasculhando os gastos recentes do governo, com esse negócio agora dessas organizações aí, como a USA, letra A, letra I, letra D, tá? Então, não apenas isso. Eu não sei se você percebeu, mas o governo agora criou uma força-tarefa para revelar e desvendar os segredos governamentais. Você tem noção disso? Eles estão agora criando uma força-tarefa para revelar os segredos governamentais. E quem foi escolhido para tocar esse projeto é a deputada federal americana Ana Paulina Luna, que foi escolhida para liderar essa força-tarefa que vai desclassificar, ou seja, trazer ao público segredos governamentais. Esses segredos governamentais envolvem a lista das pessoas que andaram no avião e foram até a ilha do Jefinho Frankenstein, está relacionado ao que fizeram com o presidente Kennedy, não só o John, mas o Robert também, que é o filho dele, o que aconteceu realmente com o óbito de Martin Luther King e vários outros documentos de interesse público. Ou seja, abriram a tampa do bueiro. Todas as besteiras que o governo americano fez, eles vão trazer à tona. Pelo menos essa é a promessa do que está sendo feito, beleza? E aí, meus amigos, a Ana Paulina Luna, essa deputada federal americana, e é importante a gente conhecer um pouquinho também quem é a Ana Paulina Luna. A Ana Paulina Luna, ela é uma deputada federal americana que ela foi membro do sistema de defesa americano, ela é uma veterana do sistema de defesa americano, ela tem uma experiência aí no meio bélico também. A família da Ana Paulina Luna vem dessa área bélica e ela então tem um histórico aí interessante. Ela serviu como especialista de gestão de aeródromos da Força Aérea dos Estados Unidos em 2009 e 2014, lá na base aérea de Whiteman, no Missouri, depois em Camp Hobart, na Flórida. Ela tem condecorações da Força Aérea Americana, medalha de conquista da Força Aérea, e se juntou depois à Guarda Nacional do estado do Oregon. Enquanto estava na Força Aérea, ela começou a estudar na faculdade local, né, e foi desenvolvendo a sua carreira até chegar à Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Então ela tem uma carreira bélica muito interessante, tá? E foi ela aí escolhida pelo presidente Donald para abrir a tampa do bueiro. Tá? Abrir a tampa do bueiro. E aí, meus amigos, as coisas estão vindo à tona e ela anunciou no final de semana o seguinte, ela falou, olha, terça-feira, às 3 da tarde, eu vou fazer uma coletiva de imprensa e nessa coletiva de imprensa vou trazer informações que vão chocar a nação norte-americana e o mundo também. Obviamente, eu fiquei super ansioso para a chegada da terça-feira às 3 da tarde. E é lógico que a pergunta que fica é, afinal, Daniel, o que foi revelado na terça-feira
às 3 da tarde. Ela estava acompanhada do James Comer. James Comer também é um membro da Câmara nos Estados Unidos, né, um congressista, James Comer, né, que é do Kentucky, e ele é membro do Partido Republicano, serviu em 2016, está também lá, né, nessa gestão. Então ali, a Ana Paulina Luna, acompanhada do James Comer, fez essa revelação. E aí você pergunta, Daniel, ela revelou alguma coisa assim contundente? Revelou, ela revelou que eles vão abrir a tampa do bueiro do que aconteceu com o presidente Kennedy, né, com essa força-tarefa de supervisão da Câmara sobre desclassificação de segredos federais, incluindo o que realmente aconteceu com Kennedy, a lista do Jefinho Frankenstein e muito mais, tá? Então, ela disse que não apenas esses temas serão revelados, mas também eles vão abrir a questão dos objetos voadores não identificados. Está todo mundo querendo saber o que são aqueles drones que apareceram lá no estado de Nova Jersey. E eles também disseram que vão abrir a tampa do bueiro do que realmente aconteceu no dia 11 do mês 9 de 2001, lá em Nova York, quando aqueles 2 prédios vieram abaixo, tá? Então, ela fez alguma revelação já importante? Fez. Ela já soltou algum detalhe? Já. Ela já abriu um pouquinho a tampa do bueiro? Já. Ela falou, por exemplo, com base no que eu tenho visto, a audiência inicial foi falha na teoria da bala única. Ou seja, ela está dizendo que não havia apenas uma pessoa, não houve apenas uma pessoa que tirou a vida do Kennedy. Eram 2 pessoas. Essa força-tarefa está planejando entrevistar testemunhas que ainda estão vivas e membros da comissão após essa ordem que o presidente Donald liberou. Perfeito? Agora, a pergunta que fica é, será então que realmente os próprios americanos eliminaram o seu presidente Kennedy? Será que foi isso? E aí, meus amigos, a grande questão é a seguinte, antes de eu dizer para você quem eles vão revelar que eliminou o presidente Kennedy, a gente precisa fazer uma certa reflexão. Tá? A gente, nesse ponto, chega numa pergunta, e a pergunta é, será que os próprios americanos eliminaram o seu próprio presidente, o Kennedy? E aí, meus amigos, a minha resposta é a seguinte, quando você descobre as loucuras que o governo americano já fez com o seu próprio povo, essa tese não fica tão estranha, essa hipótese não fica tão estranha, tá certo? Por que não fica tão estranha? Porque você vê alguns exemplos das coisas loucas que o próprio governo americano já fez com o seu próprio povo. E uma questão muito interessante que foi comentada lá na Arca ontem pelo nosso aluno Bruno, que é aluno da Arca, ele nos lembrou de uma operação muito sinistra, algo muito sinistro, que o próprio governo americano fez com o seu próprio povo e que tem direta relação com o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo hoje. Você sabe que essa semana, na segunda-feira, a gente comentou sobre aquela neblina, aquela névoa estranha que tem aparecido em todos os Estados Unidos e também tem aparecido em Portugal, tem aparecido na Europa e tem aparecido na América do Sul também. Você está muito atento. O Matheus aí tá ligado. Lembra que na segunda-feira eu falei sobre a Operação Sea Spray, em que o próprio governo americano lançou produtos químicos sobre a própria população, mandando uma pessoa para o beleléu e mais 10 para o hospital. Beleza? Agora, o Bruno, aluno lá da Arca, né, e a Mariane lembrando que essa neblina estranha já tem um nome chamado Fog Vid, como se fosse uma crise sanitária que vem da neblina, porque muitas pessoas que ficaram expostas a essa neblina, as pessoas se sentiram mal, né? O Nelson Chantre está falando, senti-me mal nesse dia aqui em Portugal. As pessoas ficaram se sentindo mal, se sentindo fracas, se sentindo sem força, garganta seca, garganta ardendo e asma, sintomas parecidos com resfriado, entendeu? Ou seja, fog vid ou essa névoa sinistra, que tem vários filmes já sobre isso, inclusive uma série vai ser inaugurada agora no dia 20, chamada Eternauta, lá na Netflix, que fala exatamente sobre esse assunto. Agora, eu gostaria de perguntar, vejam as coisas legais que você aprende aqui no nosso canal e nas nossas aulas. Você já ouviu falar na operação Large Area Coverage, a operação cobertura de uma grande área, LAC, Operation Large Area Coverage. Operation Large Area
Coverage. Para você que acha que foi só a Operação Sea Spray que fez essa maluquice com o próprio povo americano, inclusive vou colocar para vocês uma matéria do site do Museu Smithsonian nos Estados Unidos falando sobre essa Operação Sea Spray, que foi uma coisa absurda que o governo americano fez com o seu próprio povo. Agora eu vou explicar para vocês o que foi a Operação Large Area Coverage. Foi uma operação conduzida pelo Corpo de Química do Sistema de Defesa norte-americano entre 1957 e 1958. O objetivo principal era determinar como agentes biológicos e químicos se dispersariam em grandes áreas geográficas. Para isso, partículas microscópicas de sulfeto de zinco e cádmio foram dispersas na atmosfera sobre várias regiões dos Estados Unidos, tá bom? Meus amigos, olha só o que os caras fizeram com a sua própria população. Olha que maluquice. Por que isso é insano e isso é louco? Porque esses elementos aqui são altamente prejudiciais à saúde humana. E, além disso, o que é estranho é a gente perceber que isso aqui envolvia, né, sulfeto de zinco e cádmio. E as pessoas que tiveram contato com essa fumaça estranha lá nos Estados Unidos agora, elas dizem que a fumaça tem um cheiro de metal e tem um gosto de metal, ok? Então, será que eles estão fazendo uma operação Sea Spray 2.0? Será que eles estão fazendo uma operação Large Area Coverage 2.0? Pode ser, tá? Então, dispersaram os materiais por tonelada na atmosfera sobre os Estados Unidos. O primeiro teste ocorreu no dia 2 de setembro de 57, ao longo de um caminho de Dakota do Sul a International Falls, no Minnesota. E eles ficaram analisando ali o alcance desses agentes. E o problema, tá? O problema dessa operação foi que eles colocaram bactérias liberadas. E a bactéria é o Bacillus globigi. Foi usado para simular agentes de conflito biológico. Então, existem evidências que causou vários efeitos adversos na saúde das pessoas, né? Então, vejam só o nível do problema. E não foi só a operação Large Area Coverage que trouxe evidências para nós de que realmente os Estados Unidos fizeram coisas muito erradas com o seu próprio povo. E isso nos leva a entender aí as coisas sinistras que eles fazem. Deixa eu colocar um artigo acadêmico aqui para vocês, de referência bibliográfica aqui. Nesse artigo acadêmico você vai ver, é um artigo do National Library of Medicine, né, a Biblioteca Nacional de Medicina, e o artigo vai falar sobre background histórico dos programas de pesquisas biológicas, de conflitos biológicos dos Estados Unidos. Nesse artigo aí, eles vão explicar todas essas histórias, perfeito? Todo esse processo que é realmente assustador.